Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 100 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos iniciar os nossos estudos sobre o verbo e hoje nós vamos aprender o que é um verbo ou uma locução verbal. E os objetivos para a nossa aula, então, são compreender o que é o verbo e estabelecer a diferença entre um verbo, o que é um verbo, e uma locução verbal. Eu peço que vocês preparem o material para a aula, peguem o caderno de vocês, pessoal, abram na matéria de português, põe lá o assunto da aula, deixa o lápis, a caneta e a borracha do ladinho para vocês irem anotando, beleza? Vamos lá, então. Para nós compreendermos o que é um verbo, eu fiz o seguinte. Eu trouxe para vocês a letra de uma música da cantora Zélia Duncan e ela se chama Todos os Verbos. E a letra diz assim, e aqui vocês vão observar que eu deixei já os verbos em destaque e depois eu vou explicar para vocês por que essas palavrinhas são os verbos. Então a música diz assim: errar é útil, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido. Não ver é fácil, trair é tátil, olhar é móvel. Falar é mágico, calar é tático. Desfazer é árduo, esperar é sábio. Refazer é ótimo, amar é profundo. E nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo, e nele sempre cabem de vez. Abraçar é quente, beijar é chama, pensar é ser humano, fantasiar também. Nascer é dar partida, viver é ser alguém. Saudade é despedida, morrer um dia vem, mas amar é profundo. E novamente o refrão, né? E nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo, e nele sempre cabem de vez. E aqui, gente, eu deixei para vocês o link da música, caso vocês queiram ouvir, conhecer a melodia. É bem legal porque tem um trecho da música que ela representa em libras, a Zélia Duncan, o que ela está cantando. Muito bacana. Então, caso vocês queiram ouvir, conhecer a cantora também, acessem o link aqui que eu deixei disponível, tá bom? Então, perceberam as palavrinhas que a prof deixou em destaque? Essas palavrinhas são verbos, né? Mas por que elas são verbos, né? Por que eu não grifei outras palavras? O que faz dessas palavras que eu grifei verbos? Elas são verbos porque elas representam ações. Geralmente, as palavras que são verbos representam ações, mas elas podem também representar estado ou fenômeno da natureza. Então, não é só ação que é verbo. Um estado, um jeito de ser, também é um verbo. E um fenômeno da natureza também é um verbo. Na música, predominam os verbos de ação, as palavras que são ações. Que, por exemplo, amar, sofrer, sorrir, chorar, falar, né? Calar, desfazer, refazer, enfim, são ações. Então, na música, predominam os verbos de ação. E no dia a dia também, geralmente, a maioria dos verbos que nós utilizamos são ações. Mas nós precisamos compreender que não só ações são verbos. Estado e fenômeno da natureza também é um verbo, tá? Outra coisa, vocês perceberam que as palavrinhas que a prof destacou estão todas terminando em ar, er e ir? Ó, vou voltar lá para vocês verem. Ó, errar, sofrer, chorar, sorrir, ver. A maioria delas termina em ar, er e ir. Algumas não. Por exemplo, e cabem, ó, não estão terminando em ar, nem em er, nem em ir, mas também são verbos, tá? O que a gente precisa compreender? Que os verbos que estão terminados em ar, er e ir, significa que eles estão no infinitivo, mas que eles podem aparecer em outras frases, em outros textos, não estando no infinitivo, estando conjugados
em outros tempos, em outros modos. Olhem só. Amar é o verbo no infinitivo, ele está na sua forma original. Agora, quando eu pego o mesmo verbo e conjugo ele e digo amei, eu posso identificar um tempo e uma pessoa e até mesmo um modo nesse verbo. Amei, por exemplo, combina com qual pronome? Eu, né? Eu amei. Eu posso indicar um tempo, que é pretérito, que é passado. Eu posso identificar a pessoa que é eu, né? Primeira pessoa do singular, tá? Então, isso que vocês precisam compreender, que quando ele está no infinitivo, o verbo, ele vai terminar em ar, er e ir, vai indicar as conjugações, que nós vamos ter uma aula específica somente sobre isso, tá? Mas que esse amei é o mesmo verbo conjugado. Amaram, amou, amo, porque eu tenho diferentes tempos, diferentes modos e diferentes pessoas para o mesmo verbo, tá? Mesma coisa com o verbo sofrer, ó. Sofresse, sofri, sofreu, sofre e reticências, porque teria uma infinita lista de outros tempos, de outros modos e outras pessoas. Ou mesmo com o verbo chorar, né? Choraste, choro, chorei, choraram. Ele está conjugado, o verbo choraste, né? Tu choraste, eu choro, eu chorei, eles ou elas choraram. Mas isso eu não posso achar pessoa e nem tempo quando ele está no infinitivo, terminando em ar, er ou ir. Mas é verbo também, porque no caso aqui está representando uma ação realizada por um sujeito, tá? Conforme nós já estudamos, né, a prof já explicou para vocês, nem sempre o verbo vai identificar uma ação. Ele pode também identificar um estado, que é um jeito, um modo ou um fenômeno da natureza. Olhem só. Minha irmã está cansada. Está é o verbo, né? Porque eu posso conjugar. Eu estou, tu estás, ela está. Ela se refere à minha irmã, né? Mas vejam que quando eu digo assim, minha irmã está cansada, não é uma ação que o sujeito, minha irmã, está realizando. É um jeito, é o modo com que ela está. Então, nesse caso, eu tenho um verbo de estado, tá? E agora eu quero que vocês prestem bem atenção nessas duas próximas orações que eu utilizei o mesmo verbo, mostrando para vocês que é o contexto da frase, né? O jeito com que a frase que está escrita, que muitas vezes vai diferenciar se um verbo é de estado ou de ação. Olhem só. Meu amigo anda triste ultimamente. Anda é o verbo. Mas quando eu digo assim, meu amigo anda triste ultimamente, esse anda triste ultimamente está indicando um modo, um estado de ser, um jeito de ser do sujeito, meu amigo. Não é uma ação feita por ele. Portanto, é um verbo de estado. Agora vejam a próxima frase. Meu amigo anda até o trabalho todo dia. Perceberam a diferença? Quando eu digo assim, meu amigo anda todo dia para o trabalho, esse anda indica uma ação feita por ele. Então, é um verbo de ação, tá? Então, assim, gente, não existe muito essas coisas de fazer lista de verbo de ação de estado. Olha sempre o contexto, olha a frase, o parágrafo, né? Onde está o verbo para classificar se é de ação ou de estado, tá? Estudei muito para a prova, aqui não tem dúvida, né? Estudei é uma ação feita por alguém, por um sujeito escondido, oculto, no caso, eu estudei muito para a prova. E o fenômeno da natureza é muito simples, né? Ó, nevou em algumas partes do estado hoje. Nevou é uma ação realizada pela natureza, né? Um verbo que indica fenômeno da natureza. Nevar, chover, relampejar, amanhecer, anoitecer e assim vai, né? Escurecer. São fenômenos da natureza, mas representam ações, só que não tem um sujeito que faz, perceberam?
né? Esse é o fenômeno da natureza. E a locução verbal, o que que é? A locução verbal nós teremos quando eu tenho 2 ou mais verbos e que desempenham a função apenas de um verbo. Olhem só. Essa história vai deixar todos curiosos. Aqui eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho 2 verbos, o verbo vai, do verbo ir, e o verbo deixar. Mas quando eu digo assim, essa história vai deixar, o vai deixar desempenha a função de um verbo, de uma ação só, não são 2. Isso é uma locução verbal. Eu tenho 2 verbos que desempenham a função ou de uma ação, ou de um estado, ou de um fenômeno da natureza, certo? Outro exemplo. Estou fazendo bolinhos de chuva para o café. Quando eu digo estou fazendo, eu tenho 2 verbos, mas é uma ação só realizada por mim, no caso, o sujeito. Perceberam? É uma locução verbal. Agora, se eu dissesse assim, faço bolinhos de chuva para o café, verbo, porque é um verbo e uma ação. Agora, quando eu digo estou fazendo bolinhos de chuva para o café, 2 verbos, uma ação para o sujeito. Então, é locução verbal. Entendido? Joana tinha comentado a respeito da tarifa de ônibus comigo ontem. Quantas ações a Joana fez? Uma só, ela falou comigo, ela comentou comigo sobre o preço da tarifa do ônibus, né? Mas eu tenho 2 verbos tendo a função de um só, portanto, eu tenho uma locução verbal. E aí, quem que gosta de bolinho de chuva, ergue a mão? Eu, né? Muito bom. Resumindo, então, o que nós estudamos hoje? Que o verbo é aquela palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E a locução verbal? São 2 ou mais verbos que desempenham a função de um verbo. Portanto, tem a função de uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Beleza, gente? Pessoal, caso vocês tenham ficado com dúvidas, voltem, revejam a aula e não esqueçam, nós temos uma atividade sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção e nos vemos numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.